Fala, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Mais um culto OBPC no Lar, que nós, por misericórdia do Senhor, estamos aqui para juntos dividirmos uma palavra. Eu queria dividir com os irmãos um texto que está no livro de 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, eu queria ler do versículo 7 até o versículo 14. E a palavra do Senhor diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi aberta e que teu Espírito Santo, Pai, conduza. Que ele fale, que ele alcance os corações, os objetivos, Pai, o propósito que o Senhor tem, porque a tua palavra diz que ela é a espada de 2 gumes, Senhor. Alcance, Senhor, alcance o propósito que o Senhor quer, Pai, diante da tua palavra. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Esse é um texto conhecido, meus irmãos, texto na qual Elias trata com a viúva. Elias, um profeta que a tradução diz que a tradução para o nome dele diz que meu Deus é o Senhor. Entre os 3 personagens que aqui estão nesse texto, nós temos o Baal, porque o que antecede aqui é que depois do reinado, quando Acabe assume o reinado e se casa com Jezabel, ele passa a adorar o Deus de Baal, um Deus pagão que, entre outras questões, tem o poder da chuva e da fertilidade. Surge a figura do profeta Elias e quebra esse paradigma daquele povo pagão, porque o profeta se levanta e diz que não vai chover durante 3 anos. Diante disso, a outra personagem na qual Elias está tratando é a viúva. Bem sabemos dos cuidados que a palavra do Senhor nos ensina quanto à viúva, tanto no Velho Testamento, na qual os direitos que as viúvas adquirem, assim como no Novo, como o Tiago também nos ensina que nós devemos cuidar, tanto dos órfãos quanto da viúva. Basicamente, esses são os 3 personagens relatados no texto. Mas o que eu queria dividir com os irmãos, nesse breve período que nós temos aqui, é sobre um princípio básico, um princípio que o Senhor nos ensina, que nos impede muitas vezes de experimentar a intervenção do Senhor, de experimentar bênçãos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, por não crer, por não colocar em prática um princípio que a palavra dele nos ensina. O texto diz que Elias, ao profetizar, depois de profetizar, depois dele profetizar contra aquele povo, contra Baal, ele diz que a palavra do Senhor diz que que é para que ele saia e que vai para um riacho. E lá, milagrosamente, ele é suprido pela água do riacho e pelos corvos. O Senhor manda sustento. Mas depois de um determinado período, a palavra do Senhor diz assim no versículo 7 que algum tempo depois o riacho se seca por falta de chuva.
esse versículo já vem nos ensinar que mesmo em obediência, assim como Elias estava, nós não estamos isentos de passar por dificuldades, de passar por questões, provações, situações. Porque esse versículo vai dizer o quanto Deus trabalha com a realidade. Porque se ele cessou a chuva, os estudiosos dizem que essa água desse rio durou em torno de 6 meses. Se ele secou a chuva, de forma natural e óbvia, o rio também se secaria. Então, já vem nos trazer, já vem nos ensinar que mesmo em obediência, nós não estamos isentos das dificuldades que a vida nos impõe. Seguindo o texto, o Senhor, depois que o rio se seca, o Senhor pede para que Elias, para que ele vá procurar uma viúva. E essa viúva, entre tantas naquela cidade de Sarepta, o Senhor escolheu a ela. E como eu disse aqui, eu queria tratar com os irmãos um princípio que o Senhor nos dá, que nós devemos colocar em prática e aprender a viver de maneira na qual as Escrituras nos ensinam. O profeta Elias, a palavra diz que ele chega, versículo 12, ele chega para a viúva, o versículo 11 antecede, ele chega para a viúva e pede para que ela, além de dar uma jarra de água para ele, também lhe oferte um bolo, um alimento. E ela responde a ele que a única coisa que ela tem é além dela preparar por meio dos gavetos, e a única coisa que ela tem é um punhado de pão. E ela responde para ele que ela vai comer esse último punhado, e após comer esse último punhado junto com o filho dela, ela vai comer e vai morrer. Ela já está prenunciando que é o fim para ela. E qual que é? E aí eu paro para pensar junto assim com os irmãos e refletir. Eu disse que no versículo 7 o rio havia secado. E nos dias de hoje, com pandemia, talvez mais especificamente por causa da pandemia, mas também sem pandemia, o rio se secou na sua vida. Talvez tenha se secado o meu rio, aquele rio que nos alimentava, tenha secado. E o Senhor nos manda procurar uma viúva, procurar quem não tem, para que nos possa nos abençoar. Só Deus mesmo, só o Senhor Jesus para poder fazer isso, fazer com que o nosso rio esteja seco e que nós possamos a procurar quem não tem. Que coisa maluca! Como é que a gente vai entender isso? Se for para procurar, Elias poderia questionar ao Senhor e falar: Senhor, mas ela não tem, ela é uma viúva. Como eu disse anteriormente, entre as questões que a palavra nos ensina, ela deve ser cuidada, ela que vai cuidar de mim. Mas aí que está o princípio que eu quero falar, meu irmão. Elias chega até lá e profetiza na vida dela que antes que ela faça aquilo que ela tem que fazer, que é dar de comer para ela e para o filho dela, que ela dê primeiro a ele. Elias é a figura da igreja, irmão. Elias é a figura da igreja. É a minha figura, é a sua figura, que nos dias de hoje, na qual os nossos rios secaram, muitos rios secaram, e o Senhor nos leva a pessoas que aparentemente parece que é para que Ele nos abençoe, mas não. É para que nós os abençoemos. Para que nós os abençoemos. Eu trago de encontro hoje, irmão, uma palavra para falar para você que talvez seu rio tenha secado, mas isso não te impede de você ser bênção na vida das pessoas. Isso não te impede de que você tome ações de plantar sobre a vida das pessoas. Elias, se aquela mulher tivesse comido aquela última refeição, talvez ela não teria mais de onde tirar. Mas o Senhor permitiu que ela entregasse para ele, para que ele de forma milagrosa, por meio da palavra do Senhor, manifestasse multiplicação na vida daquela família. Pensa, irmãos, que nós vamos falar que durante 3 anos, uma mulher que não tinha, que diz que a última coisa que ela tinha era uma refeição para ela e para o filho dela, e durante 3 anos, imagina você, de forma milagrosa, abrindo a despensa da sua casa e tendo arroz, e tendo feijão, e tendo arroz, e tendo feijão, e tendo para distribuir. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso?
Só o Senhor. Mas de que maneira a gente pode ver isso, irmão? A palavra por meio de um princípio. Por meio de um princípio. E esse princípio se chama dar é melhor do que receber. O convite hoje, meu irmão, nessa noite, eu não sei o que você está passando aí. Eu não sei. Não sei o que você está passando. Não sei se a sua situação é financeira, é de saúde. Não sei se é familiar. Mas a palavra do Senhor hoje vai de encontro para dizer para você: não temas. Como diz a palavra do Senhor aqui, no versículo 11, Elias diz para a mulher: não tenha medo, não temas. Não temas. Traga para mim, oferte primeiro ao Senhor. Esteja você na situação que você estiver. Ah, mas assim, você está falando para que então eu devo agir de forma irresponsável? Eu não devo readequar o meu orçamento, as minhas finanças? Não estou falando contra isso. Eu estou falando que nós deixamos de viver a intervenção do Senhor, milagres como esse, porque alguns princípios que o Senhor nos ensina, como esse aqui de que o dar é melhor do que receber, impedem bênçãos sobre as nossas vidas. Impedem bênçãos sobre as nossas vidas. Eu estou falando de bênção. Mas é uma troca? Não é uma troca. É um princípio bíblico. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, diz assim, ó. Depois, no fim do dilúvio, o Senhor diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Quem cuida de nós é o Senhor, irmão. Talvez você esteja preocupado porque bateu o desemprego. Talvez você esteja preocupado porque os recursos financeiros acabaram, as contas chegaram e estão atrasadas. Todos nós talvez estejamos, ou a sua maioria estejamos vivendo isso. Mas o Senhor é claro: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Jamais. O Senhor vai suprir. Eu trago essa palavra hoje para dividir com os irmãos. Faça como essa viúva. Faça como essa viúva. Era a última refeição dela, mas e eu preciso fazer um adendo, ela não era israelita, ela era pagã, mas ela cumpriu aquilo que o profeta mandou. O profeta é a representação da igreja. Talvez nesse momento de pandemia, nas coisas supérfluas que eu e você vamos lá tirar, é possível que entre essa superficialidade, entre os dízimos e as ofertas, entre as doações ao próximo, as doações nas questões de ações, nas questões financeiras, mas não, o Senhor está falando o contrário. Vou ler aqui: não tema, não tenha medo. Versículo 13, Elias está dizendo: traga primeiro para mim. Então, meus irmãos, que nessa mensagem tenha um princípio gravado no seu coração: dar é melhor do que receber. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Paulo vai escrever sobre a Macedônia. Vai escrever e vai se despedir dos presbíteros de Éfeso. E ele diz assim, ó: em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa palavra, tenha esse princípio no seu coração. Dar é melhor do que receber. Viva as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Viva as bênçãos do Senhor sobre a vida, da sua vida. Experimente a intervenção do Senhor, o milagre do Senhor na sua vida. Nesse momento de pandemia, faça como Elias. Faça como essa viúva que dá antes de receber, e como Elias, que profetiza o milagre sobre a casa, sobre a vida dessa viúva. Eu quero encerrar orando com os irmãos, agradecendo pela oportunidade a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela foi aberta, Senhor. Ela foi aberta de acordo com o teu querer e com o teu realizar, Pai. Que meu irmão, minha irmã que estiver ouvindo a sua palavra nesse momento do lado de lá, Senhor, se o rio secou, seja pela pandemia, seja pela qual for a adversidade do problema ou do assunto, Pai, que ela possa, Senhor, continuar vivendo os princípios que a tua palavra ensina, Senhor, que dar é melhor do que receber, Pai. Que se ela estiver como uma viúva, Senhor, com o último mantimento, que não importa, Senhor, que o Senhor, que ela dê, Senhor, que ela dê, porque ela saiba que
o suprir, Senhor, que os recursos vêm de Ti, Senhor. Tua palavra foi clara, Senhor, enquanto houver céus e terra, Senhor, não cessarão o plantio e a colheita, Pai. Tua palavra diz lá no livro de Gálatas que nós devemos plantar, Senhor, para a nossa vida espiritual, Senhor, para que nós possamos colher vida eterna. Então eu deixo essa palavra, Pai, diante da Tua autoridade, que o meu irmão, que a minha irmã que estiver ouvindo aí, que ele aprenda, Senhor, a semear, seja qual for o momento, de pandemia ou não, de estar abastado ou de estar em escassez, mas que ele semeie, Senhor, que ele tenha o princípio que o Senhor nos ensina, que dar é melhor do que receber. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu oro, Te louvo e Te agradeço, no nome santo e poderoso que é o nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado do fundo do meu coração e que Deus seja louvado. Fiquem com Deus.